Boa noite mais uma vez. Então, hoje a gente começa a unidade 3 e ela trata de transmissão de calor. É uma coisa que é mais sensível para todo mundo, né? Calor, né? E então eu acho que é mais light, né? Mais, mais fácil de conduzir a aula e também de vocês entenderem. Vamos lá, então, vamos ver? Bom, então, estamos então na unidade 3, introdução à transferência de calor. Primeira coisa, a gente tem que entender que e isso, não é tão simples assim, que calor é diferente de temperatura. Presta atenção, calor é diferente de temperatura. O símbolo de calor é o Q de queijo, aqui, igual vazão, tá? E temperatura é o T maiúsculo, o sistema internacional. Bom, o calor, cujo símbolo é o Q de queijo aí, é a forma de energia térmica transferida diretamente de um objeto mais quente para outro mais frio. E temperatura é a unidade, que pode ser em graus Celsius, Kelvin, né? Fahrenheit e outras unidades aí que medem, então, temperatura. Ela é a unidade que mede a energia cinética das moléculas aquecidas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. E a transferência de calor sempre será da maior temperatura, mais quente, para a menor temperatura, menos quente, tá? Não existe processo natural de transmissão de calor do mais frio para o mais quente, natural, né? É sempre feito, então, da mais quente para o menos quente. E é assim a vida, os ventos também, eles vão ah, ah, da região mais quente para mais fria, né? As correntes marítimas também, tudo que envolve, então, calor, né? Essa lei é sagrada, do mais quente para o menos quente, ou do mais quente para o menos frio. Bom, vamos dar uma revisada bem rapidinha aí em algumas coisas que nos interessam, né? Quem estuda, então, ou a disciplina que estuda transmissão de calor, né, ela trata, então, de termodinâmica. Dependendo, então, da engenharia, essa termodinâmica é muito pesada, né? Por exemplo, para a área de mecânica, termodinâmica é super desenvolvida, né? Para a área de civil, para algumas coisas sim, né? Mas nem tanto, né? E para as outras áreas, a engenharia da alimentação, engenharia química, tem termodinâmica pesada também, tá? Então, vamos ver a primeira lei da termodinâmica. Ah, então, ele diz então que a transferência de energia ocorre por trabalho, cuja letra, o símbolo é o W, e calor, cujo símbolo é o Q de queijo. Então, energia tem a mesma unidade de trabalho, né, que é o W, que é a força vezes deslocamento. Tá? Então, força em Newton e deslocamento em metro. Isso é, então, o famoso Joule, né? Joule, que é a unidade de energia, de trabalho e de calor também, né? É Joule. A primeira lei da termodinâmica aplica o princípio da conservação de energia a sistemas nos quais a transferência de calor é realizada por trabalho e são métodos, então, para transferir. Deixa eu ver, parece que chegou mais alguém aqui.
Chegou. Então, voltando aqui, a primeira lei da termodinâmica aplica o princípio da conservação de energia a sistemas nos quais a transferência de calor e a realização de trabalho são os métodos de transferir energia para dentro ou para fora do sistema. Basicamente, a primeira lei da termodinâmica, ela diz assim, que a variação de energia é igual à variação de calor e a variação de trabalho, tá? Então, energia é a diferença entre calor e trabalho. E isso nós já acabamos de ver, então, né, que energia é em joule, trabalho é em joule, calor também é joule. E outro dado interessante e importante também é a potência, né? Potência é o trabalho ou a energia, né, dividido pelo tempo, que é igual, então, a joule por segundo, que dá o watt. Esse watt aqui não é trabalho, é uma unidade de potência, né? E falando, então, em energia, uma outra coisa que a gente tem que entender. Bom, primeiro, energia parece uma coisa muito simples, mas a energia, como simplesmente ela, é muito difícil, é muito complexa. O que a gente conhece em termos de energia são as transformações, né? Transformar a energia mecânica em energia cinética, transformar energia sonora em energia ah, ah, outros tipos de energia. Então, essas transformações a gente conhece, mas a energia como um conceito, ele é extremamente complexo, né? Muito complexo. Então, como eu disse, a gente conhece as transformações. E em termos de energia, né, a gente tem uma outra variável que indica, então, energia, que é a caloria, né? Caloria. E um joule é igual a 4,19 calorias. Outra coisa que a gente vai utilizar também é, como dizem, então, quando a gente vai medir temperatura, é, tem vários sistemas que medem temperatura. Nós estamos mais acostumados com o grau Celsius, mas também pode-se utilizar, e está, inclusive, no Sistema Internacional, que é o grau não, Kelvin, como unidade de temperatura. E transformar a unidade de temperatura, graus Celsius, em Kelvin, é só somar 273. Tá? Falando ainda em energia, se vocês forem, por exemplo, na maioria dos catálogos de alimentação, né, eles falam em calorias também, tá? E eles apresentam, então, a caloria dessa forma, tudo em letra maiúscula, tá? Essa caloria que eles falam aqui, apesar de tratar também de energia alimentar, né, ela é diferente dessa daqui, tá? Essa 1 cal para a área de alimentação, né, gastronômica, é igual a 1.000 calorias, essa aqui, 1 cacau, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso, né? Bom, outra coisa que é importante, né? Já que estamos tratando de energia, calor e temperatura, né, e trabalho também, é o calor específico, né? Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma determinada substância sofra
uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor, tá? O calor específico, né? Essa letrinha C aqui que está nessa forma, calor é igual o calor específico vezes a massa vezes a variação de temperatura. Esse calor específico aqui, ele é tabelado, tá? Ele é tabelado. Bom, então, a gente tem o calor específico e tem o que a gente chama de calor latente e calor sensível, tá? O calor latente está associado, então, à quantidade de energia cedida ou absorvida por um corpo, de modo que a temperatura seja constante. Eu já vou explicar isso aí. Então, o calor latente ele é calculado assim, simplesmente a, a massa vezes o coeficiente de calor latente, que também é tabelado em função da substância, do material, tá? Então, aqui a gente tem, então, o calor específico tabelado. Quando se tratar de calor latente, a gente tem, então, o coeficiente de calor latente, que também é tabelado. E quando for calor sensível, é o calor necessário para elevar 1 grama de substância também, né? E esse calor sensível também é tabelado. Mas vamos ver o que é calor latente, o que é calor sensível. Tenho certeza que vocês já viram em física isso daqui, né? Isso aqui é um gráfico de fases, né? No caso da água, porque ela tem todas as fases, né? Então, ela tem a fase sólida, ela tem a fase líquida, tem a fase de vapor, né? Então, o calor latente, né? A temperatura é constante. Então, na fusão, ou seja, do gelo passar para líquida, onde eu tenho sólido mais líquido, isso aqui é, então, calor latente. Então, a água tem calor latente da passagem do sólido, gelo, para água, né? E tem outra fase, então, que é a ebulição, né? Onde eu tenho líquido e vapor, tá? E passando dessa fase aqui, eu tenho vapor, tá? Então, ah, então o calor sensível trata, então, de uma determinada propriedade de uma substância ou de um objeto, não importa, né? Uma determinada propriedade, ou no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado de vapor. E a passagem, então, de um desses de estágios para outro, eu preciso, então, do calor latente, tá? Então, aqui é calor sensível, aqui é calor latente, aqui é calor sensível, calor latente, calor sensível, tá? Observe, então, que o calor latente, ele sempre tem uma mistura, né? É uma fase em que a temperatura é constante e ele tem, por exemplo, nesse caso, né, no caso da fusão, sólido e líquido. Nesse caso aqui da ebulição, seria líquido e vapor, tá? Podia ser outra substância? Pode sim. É que, às vezes, as outras substâncias, ela não têm as fases completas, né? Ou se tem, elas são muito pequenas, né? Por exemplo, você passar o aço, né, que é um sólido, para a fase líquida, né, não é tão difícil, mas você colocar da fase líquida para vapor já é mais complicado, você precisa de uma quantidade de energia muito grande. A água não, é muito simples de visualizar e de sentir, né? Então, a gente falei que o calor específico ele é tabelado, tá? E ele é, né? Então, ele pode ser tabelado em calorias ou em joules, tá? E em calorias é a massa, né, em gramas, dividido, então, pelo Kelvin, temperatura.
Aqui, no caso de Joule, tá, é ah, a massa dividido, então, pela temperatura Kelvin. Vocês, quando forem olhar nos livros aí, eu até vou mostrar isso aí, principalmente os livros de termodinâmica, né? O cara pode ser um bom engenheiro, conhecer termodinâmica e tal, mas fazer umas coisas aí que são temerárias, né? Eles colocam essa unidade aqui simplesmente assim, Joule dividido por M multiplicado por K. Se você fizer isso aí, vai dar errado, tá? Vai dar errado. Tem que primeiro realizar o que está dentro do parênteses para depois fazer a divisão. Eu costumo colocar o parênteses aqui para identificar bem isso, né? A unidade é Joule dividido por M e dividido por K. Esse produto aí, entre M e K, tem que ser resolvido antes. E a gente tem, então, um outro coeficiente, que é o coeficiente de condutividade térmica, que é o K minúsculo, né? O K maiúsculo é a temperatura em Kelvin, e o K minúsculo é a condutividade térmica, que também é tabelada, né? Então, eu tenho, por exemplo, gases, né? Tenho esse valor de K, se eu for usar, então, esse tipo de unidade em Kelvin, né? E tem esse K em função, se eu usar, então, calorias, né? Bom, e observar, então, que a condutividade térmica de um gás, né, ela é muito pequena. Se, por exemplo, se a gente comparar, então, com as ligas, né? Isso aqui é 0,0067, tá? E, por exemplo, de uma liga, já começa em 14, vai até 120, né? E os metais, liga é uma mistura, né, de metais, né? Os metais puros, então, eles vão de 52 a 410, tá? E, então, isso é a condutibilidade, né? Condutividade. Ah, então, a gente pode dizer, então, que o coeficiente de condutividade térmica, né, o C, é a habilidade ou a capacidade do material de conduzir energia térmica, calor. E aqui a gente tem uma lista, mas que é diferente da outra, apesar dos valores estarem lá e aqui, mas fica evidente aqui, ó, o material que tem melhor, então, condutividade, né, deixa eu ver, a água tem excelente condutividade, o cobre, o aço carbono, né? Não é à toa, então, que os fios, o elemento condutor de energia elétrica é o cobre, porque ele tem uma excelente condutibilidade, né? Condutividade. E no caso, então, do fio de cobre que leva a eletricidade nada mais é, então, do que a aceleração do elétron, né? Do elétron, né? E do próton, que está contido nas moléculas, né? Essa aceleração gera calor, tá? E esse calor é transmitido pelo fio de cobre até ser utilizado, então, energia elétrica, né? Energia elétrica. Então, tem muito a ver, então, com condutividade. Acontece que quando você coloca, por exemplo, um plug, uma extensão numa tomada, que ela foi dimensionada, por exemplo, para 110, e você coloca, então, mais aparelhos, significa, então, que a corrente, a eletricidade, ela vai exigir mais, né, da energia conduzida pelo cobre. E quando aumenta a intensidade da agitação, aumenta o calor também. Então, essa capa de proteção que estão nos fios são essenciais, né? Elas são essenciais porque a gente sabe que vai gerar
calor no cobre, né? Mas a gente não convive com essas maracutaias que se faz aí, né? De colocar numa mesma tomada 5 aparelhos, cada um com uma potência diferente, né? Quanto maior a potência, maior energia ele vai usar, né? Então, isso não é recomendável. Se bem que eu também tenho em casa, mas vocês, alunos, não podem fazer, eu posso. Muito bem, então. Ah, Observe, então, a água é uma boa condutora de energia, tanto é que é uma das fontes de geração de energia elétrica, né? Muito bem. Agora, falando então de materiais utilizados, por exemplo, na construção civil, né? E quando eu quero fazer um isolante, ou seja, um isolante, aquele em que não passa ou reduz a quantidade de energia térmica ou calor, né? Por exemplo, fibra de vidro, manta em fibra de vidro, então ela tem uma condutividade muito baixa, que é para ela funcionar como elemento de isolamento, né? E a madeira também tem um isolamento bom, o isopor também térmico, né? Também tem um isolamento bom, tá? E assim por diante. O concreto, né, tem um isolamento de calor bom, né? E como é que funciona, então, essa questão da condutividade, né? Bom, então perceba aqui que eu tenho um metal, né? Um metal, um metal com uma espessura de 0,15 e 8 de 0,3. A condutividade do metal é das maiores, né? Que a gente viu dos maiores. Mas ela é proporcional à parede que ou o contato desse calor, né? Quanto maior, apesar do metal conduzir calor muito bem, depende, então, da largura da parede, tá? Vocês vejam que o coeficiente é igual para o metal, porém, como ele está atravessando uma parede maior, a condutividade ela fica menor também, porque ela vai perdendo. Por exemplo, essa parede aqui de alvenaria tem essa condutividade com essa espessura, e à medida que aumenta a espessura, no caso aqui, 3 vezes essa daqui, reduz também a condutividade, né? A madeira também, né? Aqui é concreto também, só que numa intensidade menor, né? Que é concreto, uma parede de 10 e uma parede de 0,365, tá? A condutividade é igual, né? Porém, ou seja, é igual assim, a condutividade que eu tenho para o concreto é igual aqui. O que varia, então, é a, a, o, a largura, né, da espessura da parede, que vai interferir, então, na condutividade. Está aqui, então, o coeficiente de condutividade térmica, tá? Que é essa unidade aqui, é watt por metro por Kelvin, grau Kelvin, né? Kelvin. E está aqui, então, a condutividade térmica para alguns materiais aqui, de temperaturas de 100 Kelvin, né? Até 4.000 Kelvin, tá? Então, a gente vê como é que é o comportamento, então, de alguns materiais aqui, né? Se isso aqui é o coeficiente de condutividade, isso significa, então, que os metais, né, puros, né? Cobre puro, não liga, puro, prata, cobre, ouro, alumínio, né? Tungstênio, assim por diante, são os elementos que têm, então, a maior condutividade térmica, de passagem de calor, né? E um exemplo típico, interessante até, né? São as panelas que a gente tem em casa, né? Elas são feitas de alumínio. Por quê? Porque elas transmitem o calor, então tem uma condutividade térmica boa. Então, ela transmite o calor da fonte sem perdas de calor,
ou com poucas perdas de calor para o alimento que você vai colocar na frigideira. E para tudo, né, que envolve, então, calor e alumínio, né. A forma de bolo que se coloca num fogão, ela é de alumínio. Por quê? Porque o calor que o forno gera, ele vai então, além de, eh, aquecer, né, de passar calor para o alimento, ele também vai passar para o alumínio, tá. E, em termos de transmissão de calor, a gente tem 3 tipos. O que é mais comum, aquele que a gente conhece com mais, intensidade, é a condução, né, transferência de calor por condução. Outra modalidade, então, de transporte de calor, transmissão de calor, é a convecção e a seguinte é a radiação. Bom, transferência de calor térmica, né, sempre envolve, então, uma temperatura, maior para uma temperatura menor num determinado comprimento de transmissão, né, que pode ser uma parede, inclusive, né. E sempre vai, então, do quente para o frio e da maior temperatura para a menor, né. Isso é um princípio. Então, os 3 casos, então, de transmissão, condução. Observe, então, condução sempre vai envolver sólido e líquidos estáticos, sem escoamento. Então, o líquido, ou gás pode ser também, é um fluido, na verdade, né? Não tem escoamento, não tem velocidade. E até o nosso curso, até as unidades passadas, né, os fluidos tinham velocidade, agora não tem, né. E no caso da convecção, é sempre uma relação de transporte de calor entre um sólido parado, sem velocidade, e um fluido com velocidade. E na radiação é o que envolve, então, ondas eletromagnéticas, né. Então tá aqui uns exemplos, né. Então eu tenho uma fonte de calor, né, fonte de calor, uma fogueira, isso por irradiação, né, não precisa estar encostado. Bom, quem faz churrasco sabe muito bem disso, né. A a fonte de calor não precisa estar encostado aonde eu vou transmitir. Por irradiação, por ondas eletromagnéticas, né, o calor é transmitido, tá. Então eu tenho radiação aqui, ó, até atingir a tampa desse fogão, né. Aqui eu tenho condução, que é então, a a o sólido, tá, o sólido e o alimento que está aqui dentro, né, isso vai por condução. Talvez seja mais interessante falar em termos de condução, se você pegar uma haste de metal, uma tesoura, por exemplo, e a extremidade dessa tesoura, você colocar em contato com uma temperatura maior, por exemplo, a chama de um fogão, que é e à medida que você for deixando, né, os elétrons vão se agitando mais intensamente, vai aumentar a temperatura e o calor vai ser transmitido por condução na extremidade dessa tesoura ou dessa faca, né. Isso é condução, isso é condução, tá. E convecção, talvez convecção seja a modalidade de, transporte de calor, vamos dizer assim, menos conhecida, né. Mas olha o que é, né. É é um sólido estático, tá, e um fluido dinâmico, tá, fluido dinâmico. Pensa, por exemplo, no ferver a água, tá. Então, a a chaleira, a a panela que você vai estar esquecendo a água, ela está recebendo, diretamente, então, a o calor da chama, tá, não passa por irradiação, é por contato mesmo, e à medida que a temperatura, do recipiente e, por consequência, também a temperatura
do fluido que está aqui, né, isso aqui vai começar a ferver e, mesmo não fervendo, tem uma recirculação aqui de temperatura. Não sempre vai do mais quente para o mais frio. Então, aqui está mais quente e aqui na superfície está mais frio. Tá? Então, isso vai... o mais quente sobe e esquenta aqui a superfície. A hora que esfria um pouquinho, ela desce, né? É um circuito assim, é a fervura, no caso aqui, da água, que é, então, por convecção. Nessa unidade, aliás, nessa seção 1, nós vamos ver, então, condução. Na seção 2, nós vamos ver convecção. E na 3, vamos ver, então, irradiação. Né? Talvez irradiação seja mais fácil de entender, porque tem a ver, quando fala em radiação, a primeira coisa que você se liga é que é a coisa que vem do Sol, né? Coisa que vem do Sol. Radiação é um transporte de energia que vem do Sol, mas não é só, né? Mas o Sol é a fonte básica e única para todas as energias que a gente tem no mundo. Para dizer a verdade, nessa galáxia, né? Nessa galáxia. E é o Sol. Tá? E dele derivam todas as outras energias. A eólica não depende do Sol, não depende, porque você não sabe. O vento é ar, né? É ar. E ele está em deslocamento, né? O vento está em deslocamento, e ele vai da maior temperatura para menor. Tá? E, então, o vento também sofre e atende às questões de termodinâmica. Tá? Toda a energia, ela provém do Sol. Ah, mas a energia das barragens, das hidrelétricas, também. O Sol atua no ciclo de água, né? Evapora, evapotranspiração, vai para a nuvem fica cheia, a chuva escorre para os rios. Então, é um circuito fechado que tem a ver, sim, com o Sol, com a temperatura. Né? E todos os processos de energia, então, envolvem o Sol. Mais especificamente, no caso, então, da radiação, né, há uma atenção especial no aproveitamento da radiação ou irradiação, que é o ato de radiar, né, do Sol. Né? Na terceira sessão, a gente vai ver isso aí com mais detalhe. Bom, exemplos de condução. Eu já comentei alguns, né? Aquecimento de uma barra de metal, né? Você aquece uma extremidade e, por condução, esse calor vai sendo transmitido para até a outra extremidade, né? Aquecimento de uma colher de metal pousada numa panela quente, também, né? Quem nunca foi fazer alguma coisa na cozinha, deixou a panela, a colher dentro de alguma coisa quente, e na hora que vai pegar a extremidade da colher se queima, né? Por quê? Porque o calor está no interior da panela. E, por condução, isso foi levado, então, até a extremidade da colher, né? Ou garfo, seja lá o que for. Né? Aquecimento do cabo de metal de uma panela, né? Também. Aquecimento de uma xícara de chá ou café, tá? Da xícara, não do conteúdo. Tá? Aquecimento da roupa pelo ferro elétrico, né? Tudo é por condução, por contato, por condução. Mais uma vez aqui, então... professor? Oi. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Vale. O micro-ondas, ele tem É onda condução? eletromagnética também. Eletromagnético.
Diferenciado, né? É, é, micro-ondas eletromagnéticas. Tá? E como é que funciona, então, esse negócio do micro-ondas? Né? É por radiação, né? Só que ele tem, então, uma frequência que a gente não consegue ouvir, né? Que ele atua diretamente no interior dos elétrons, por isso que ele agita os elétrons daquilo que ah, está se expondo para aquecer. Né? Tanto é verdade que o que você coloca no micro-ondas, ele aquece de dentro para fora. É diferente, por exemplo, do aquecimento que você tem no forno, que é de fora para dentro. Tá certo? Mas é transmissão de calor também, só que por irradiação. Tá bom? Entendi, professor. Oi? Então vamos Não em frente entendi da aqui. explicação sua. Eu entendi. Obrigado. Ah, o objetivo principal ao se analisar a condução de calor é determinar o perfil de temperatura em um meio resultante das condições impostas em suas fronteiras. Conhecendo, conhecendo como a temperatura varia em relação à posição. Então, em termos de condução, a gente vai começar a ver agora um negócio importante, que é a lei de Fourier. Ela que trata, então, da condução, né? Condução ou transmissão de calor. Né? E ela fala assim que é possível quantificar o processo de transferência de calor por condução em termos de uma equação de taxa. Toda vez que fala taxa, é uma propriedade dividida pelo tempo. Tá? Então, a gente pode dizer potência ou taxa de energia, é a mesma coisa, né? Energia é joule e watt é joule por segundo, né? Então, a gente pode chamar também de taxa de energia também a potência. Tá? Então, taxa é uma propriedade dividida pelo tempo. Tá? E como é que funciona essa lei de Fourier? O que ele fez para determinar essa lei? Né? Ele vai determinar um valor chamado K. Tá? Mas como é que ele fez? Bom, ele colocou a água aqui fervendo e gelo, né, desse outro lado. Tá? Pelo princípio, então, o calor sempre vai do mais quente, da água fervendo aqui, para o mais frio, que é o gelo aqui. Tá? E o que ele fez? Ele colocou uma série de termômetros aqui e um isolamento dessa barra metálica aqui. Por quê? Para não perder calor com o exterior, né? Então, colocou esses termômetros aqui e próximo aqui à temperatura de 100 graus, que é a água em ebulição, que é o mais quente aqui, a temperatura é 100 graus. E à medida, então, que esse calor transmitido aqui, ó, vai chegando próximo, então, ao gelo, né, em fusão, a temperatura vai diminuindo, ó, vai diminuindo. Dá para ver aqui pela coloração, né? Vermelho, quente, quente, vai perdendo, então, a cor. E ele percebeu que isso aí é linear. Então, para cada tipo de material, tem um K, né? Tem o K da água aqui, que é o que está se medindo aqui, né? E aqui tem o K da barra. Né? E ele percebeu que esse K ele é linear e ele determinou para cada material o coeficiente angular dessa reta aqui, que é como ele transmite, então, o calor. Essa é a chamada lei de Fourier. Tá? E ela entra assim, ó, que como a distribuição, então, de energia, de calor,
ela se distribui uniformemente, né? Ela se distribui uniformemente. Tá? Ele diz, então, que a equação que rege, então, o fluxo, né? Fluxo é vazão, né? Fluxo é vazão. De calor, ele é dado por essa expressão aqui, ó. Então, o fluxo de calor na direção x, por que na direção x? Podia ser isso em qualquer direção, né? X, Y e Z. Mas a gente está interessado no unidirecional. Né? O autor chamou, então, fluxo térmico de, para não ficar de queijo maior aqui, para não confundir, ele chamou, então, o fluxo térmico com a letra Q minúscula, tá? Quando é fluxo, tem essas duas aspas aqui, e na direção que eu estou medindo, né? Aqui, no caso, é em x. Ele é o coeficiente de condutibilidade, tá? Que sai da lei de Fourier, que está aqui, ó, vezes ΔT, ou seja, a diferença entre a temperatura inicial e a final, né? Dividido, então, dx é comprimento. Tá? A unidade, então, do fluxo térmico é watt por metro quadrado. Watt por metro quadrado. Tá? E a constante de condutividade térmica tem essa unidade, watt dividido por metro e dividido mais uma vez pela temperatura em Kelvin. Aqui também pode ser graus Celsius. Tá? Então, esse K ele é tabelado em função do material, né, a condutividade térmica. Tá? E o que representa essa condutividade térmica? Né? Então, a capacidade de transporte de calor, tá? Só que ela é afetada tanto, né, a condutividade térmica ela é afetada pelo material, é claro, né, pela fonte de transmissão de calor, mas também é afetado pela área, né, e pelo comprimento. Tá? Vocês percebam aqui que aqui está numa cor, uma tonalidade mais escura, e à medida, então, que o calor é transmitido para essa barra aqui, nessa área aqui, ele vai perdendo calor, vai perdendo, tá? Ou seja, está certo aqui, vai da temperatura maior para a temperatura menor, tá? Está até marcado aqui, ó, T2 maior do que 1. Então, a condução, nesse caso aqui, né, vai, então, da temperatura maior para menor. Né? A mesma coisa aqui, né? Condutividade, o princípio é o mesmo. Então, essa aqui é a equação de Fourier, que fornece, então, o fluxo de calor, né? E se eu quiser, então, reduzir o fluxo de calor, ou seja, não deixar o calor entrar, vamos chamar assim, mais isolante, tá? O que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que reduzir o coeficiente de condutividade térmica, reduzir a área, ou aumentar o espaçamento, tá? Ou reduzir a diferença de temperatura. Essas são as condições, então, que eu, interferindo aqui nessa equação de Fourier, que trata de fluxo, eu consigo intervir ou modificar, né, a condução de calor. Mas a condução de calor, tudo bem, eu tenho um fluxo de calor aqui que está atingindo essa placa aqui com essa espessura aqui. Como a gente já viu aí na figura anterior, tá? À medida, então, que o calor vai passando pela superfície, aqui ele vai perdendo calor, né? Alguma coisa desse tipo aqui. Ele entra com calor, né? E à medida que ele vai passando, então, pela superfície aqui, ele vai perdendo calor. Então, sempre vai, da mais quente para mais fria, tá?
provável aqui que a temperatura externa aqui, T2, seja menor do que a temperatura T1, senão não tem condução. Tá? Outro jeito de colocar então, a variação de temperatura dt, dx, né? Basicamente, a variação de temperatura em função do espaçamento do L aqui, x, ela é, então, a temperatura final menos a temperatura inicial. Por que final? Porque se tem perda de calor, né, T2 é menor que T1. Se você fizer T1 menos T2, vai dar negativo. Tá? Então, é T2 menos T1. E L é esse comprimento aqui. Tá? A lei de Fourier, tá? Que trata, então, de fluxo de calor, ela pode ser escrita assim, ó, já que isso aqui é válido, né? O fluxo de calor, a direção x é igual a constante de condutividade vezes a diferença de temperaturas inicial e final, né, dividido pelo comprimento. Tá? E um outro jeito ainda é utilizar, então, o delta, né? Delta T dividido por L vezes a constante, né, de condutividade. Tá? Tem uma outra coisa que é interessante, e a lei de Fourier também fornece, quer dizer, o calor impacta, por exemplo, essa parede aqui, mas ele não é um jato, uma constante, ele espalha também, né? Ele espalha o calor, ele vai, por condução, ele vai perdendo em função da espessura, mas também vai perdendo em função da outra dimensão, né? Que é a largura ou a área, né? Então, eu tenho perdas de calor nessas duas direções, né? E então, tem um outro termo que essa lei fala, né, que é a taxa de transferência de calor. Tá? Taxa de transferência do calor, ou também conhecida como potência calórica, que é o QX aqui, só que sem as aspas. Com a aspa, é o fluxo de calor, e sem a aspa, é taxa de transferência. Tá? Taxa de transferência. Tá? Isso aqui, o fluxo de calor dá watt por metro quadrado e a taxa de transferência ou potência calórica dá em watt. Isso quer dizer, então, que a taxa o fluxo de calor multiplicado pela área, né, ele vai dar, então, exatamente a taxa de transferência ou potência calórica. Tá? Então, se eu pegar isso daqui, multiplicar pela área que está atuando esse calor, eu vou ter, então, a taxa de transferência de calor ou a potência calórica, que é a mesma coisa, tá? Isso aqui não é watt por metro quadrado? Isso aqui é watt por metro quadrado. A hora que eu multiplico pela área, então eu vou ter watt por metro quadrado multiplicado por metro quadrado. E aqui vai ficar só watt. Acho que chegou mais alguém. Cláudia. E tem um outro aspecto, a condução de calor. Como é que, então, dentro de uma superfície de condução, como é que o fluxo se comporta dentro dessa situação, né? Com certeza, eu sempre vou ter perda de calor, né? Essa perda de calor, ela pode ser assim, tá? Essa aqui é a perda típica em que eu associo a condutividade a uma reta, né? Dx aqui, ó, é uma reta. O normal, o verdadeiro, é uma curva, tá? Mas essa equação trata essa curva aqui como uma reta de perda de calor. Tá? Mas essa perda, ela pode ser
desse jeito aqui, com essa condição de contorno. A fórmula trata como se fosse uma reta, mas ela pode ser, a curva dela ela pode ser no sentido inverso, mas sempre perdendo temperatura. Aqui mostra mais claro, né, como é que é a distribuição de calor de um fluxo, né, de calor. Tá? Então, eu tenho uma determinada temperatura do fluxo de calor. A hora que ele se aproxima da superfície em que ele vai transmitir esse calor, ele já sofre uma perda de temperatura, né? À medida que ele vai avançando na superfície ou na espessura de condução de calor, ele vai perdendo também calor. A hora que ele sai dessa superfície, ele também perde calor com o ambiente, tá? Então, essa é uma típica curva de transmissão de calor, tá? Típica. Porque a gente já viu pela condição de contorno que isso aqui pode ser uma curva, né? Mas os princípios são os mesmos, né? Então, vai sempre do fluido mais fluido quente para o frio. Tá? E se a gente estava falando sobre bons condutores, né, de calor, a gente tem também os maus condutores de calor. E cada um tem a sua aplicação. Os bons condutores são aqueles que têm a capacidade de transportar calor, né? Os isolantes são aqueles que não têm quase capacidade de transportar calor, né? Então, o que é chamado então de isolante térmico. Os isolantes térmicos apresentam valores muito baixos de condutividade, de K, né? E isolam termicamente de uma forma especialmente intensa, com uma diferença em relação aos outros materiais, que é da ordem da magnitude. Tá? Então, a gente fala que o K, quando ele é menor que 0,60, ele é maior, muito maior que 0,60, ele é condutor, bom condutor. Quanto maior, um bom condutor. E quanto menor esse K de condutividade, mais isolante ele é. Tá? Então, aqui a gente tem alguns materiais, tá? Isso aqui é o K, ó, é o K que a gente usa nessa fórmula aqui, ó. Esse K aqui de condutividade. E a gente percebe aqui, está marcando o que é mais condutor e o que é menos condutor. Então, alumínio, aço são bons condutores, tá? Agora, isolante. O ar é isolante. Pô, o ar é isolante? É assim, essas blusas que vocês compram aí e ela é forrada no ar, o ar é um isolante, sim. O edredom que você usa na sua cama é um isolante, né? Ele tem o tecido, mas dentro dele tem o ar como isolante, né? Espuma também é isolante, né? Lã também é isolante, né? E aí começam os meios termos, né? A água já boa condutora, o tijolo também é, né? O aço nem se fala, porque aí seria o aço, nem o alumínio, né? Excelente condutor de calor. Então, eu tenho dois tipos, então, de material, levando em conta, então, a condução. Aqueles que são bons condutores e os isolantes, que não são bons condutores. Está aqui a condutividade térmica, né? Para alguns tipos de material, né? E, como eu disse, isso aqui é tabelado. Aqui também está mostrando, então, a condutividade térmica em faixa, então, de K. Tá? K de 0,01 até 1, que são as espumas, tá? Os líquidos, né? Eles vão de aproximadamente de 0,1 a
quase 10 watts por metro e temperatura em Kelvin. Tá? E assim por diante. A gente percebe, então, que os materiais que têm melhor condutividade, que transportam calor mais eficiente, né? Que perdem menos calor, são os metais puros, né? As ligas, que são mistura de metais, né? Mistura de metais, formam a liga. Né? Em seguida vem, então, os plásticos, o gelo, os óxidos, né? E depois, então, óleo, água, mercúrio e os isolantes, aqui já estamos na parte de isolante já. Espumas, fibras, né? Fibra de lã, fibra de vidro, né? São isolantes. Então, quanto menor o valor do K, né? Quanto menor o valor do K, dá para ver bem isso aqui, ó, quanto menor o valor do K, mais isolante é. Quanto maior o valor do K, bom condutor ele é, tá? E vamos começar a fazer nossos exercícios aqui, porque já são quase 8h30 e nós temos que terminar essa aula hoje. Mas vocês têm que me ajudar aí, para que tudo transcorra dentro do prazo. Afinal, hoje é sexta-feira, né? Vocês querem ou descansar por causa da semana dura, né? Ou porque querem ir para uma balada, né? Ou porque tem outros compromissos. Sábado e domingo é corrido, é o dia que vocês têm para fazer alguma coisa. Então, vamos acelerar essa aula aqui para a gente poder dispor de mais tempo para esse fim de semana. Combinado? Então, vamos lá. Qual a taxa de transferência, né? Taxa de transferência em watt é também chamado de potência calórica, né? É o QX aqui, sem a aspa aqui. Tá? Então, qual a taxa de transferência de calor perdida ou potência calórica através de uma parede que mede 0,5 metros por 1,20 m, tá? E espessura de 0,15, que está marcado aqui, ó. Tá? Então, tem 0,5, 1,20 e 0,15, né? E o calor está atuando aqui, ó, como está mostrado aqui, ó, nessa direção aqui. E o que ele quer saber aqui, qual é mesmo a taxa de transferência ou potência calórica, né? O que ele quer saber é isso aqui. Bom, o que mais que ele deu aqui? Ele deu para esse material aqui o K, ele disse que esse K aqui, ó, aqui já está errado, tá vendo? Isso aqui é do livro didático de vocês, acho, não lembro. Mas essa unidade aqui não está certa, é watt dividido, parênteses aqui, porque senão, se você colocar isso na calculadora, ele vai fazer assim, ó, seria o watt dividido pelo comprimento, né, por esse comprimento aqui, e depois vai multiplicar mais uma vez pela temperatura. Não vai dar nada, né? Vai sair o samba do crioulo doido. Então, o parênteses aqui é necessário. Eu coloco, mas muita gente não coloca. Acho que as pessoas têm que adivinhar. Bom, então foi dada a condutividade térmica, 1,7 watt dividido por, entre parênteses, metro e Kelvin, temperatura. Foi dado, então, que a temperatura em Kelvin, aqui antes da parede, né, antes da condução, é de 1.400 Kelvin, e sai, então, 150 Kelvin. Ou seja, perdeu 250 kelvins aqui de calor, né, em termos de calor, a passagem, então, desse fluxo, né, passagem desse fluxo aqui, nessa parede aqui. Muito bem, o que ele quer saber? Ele quer saber o QX, ou seja, a taxa de transferência. Bom, lembrando que eu tinha comentado, isso aqui é a taxa de transferência. E a taxa de transferência
multiplicada pela área, né, que está sendo da área de condução, eu tenho, então, a taxa que ele está perguntando. Vamos substituir, essa fórmula é assim. Vamos substituir o que eu tenho aqui, ó. K, 1,7. Temperatura T2, 150. Temperatura T1, 1.400. Espessura, 0,15. Isso vai dar quanto? Quanto dá isso daí? Quanto dá isso daí? Professor, no meu deu 7,378, é isso mesmo? Estou fazendo aqui. Menos. Quanto deu o seu? Vou fazer com vocês aqui, ó. Primeiro, pela ordem, você tem que Meu fazer. deu menos. Não, primeiro você tem que fazer a diferença aqui. É 1.400, enter, 150 menos. Dá 250, tá certo? Aí você vai multiplicar por 1,7 vezes. E vai dividir por 0,15. Dá 2.833, tá certo? Watt por metro quadrado. Deu aí? Ó, isso aqui dá 250 vezes 1,7 dividido por 0,15. Isso dá 2.833 watts por metro quadrado. Isso aí, professor. Deu, né? Deu. Beleza. Mas não é isso que ele está perguntando. Isso aqui é o fluxo. É isso que vai passar, esse fluxo aqui. Ele quer saber qual é, então, a taxa. Sobe Né? um pouquinho a tela, professor. Pelo menos eu não estou conseguindo enxergar. Desculpa, tá? Oi, como é que é? Sobe só um pouquinho a tela, que eu não consigo enxergar do meu computador que está escrito embaixo. Eu não sei Mas se eu todo não mundo é consigo igual. também, nesse modo de apresentação, também não consigo. Ah, tá. Não É que eu tem não... a barrinha aqui para subir ou descer. Ah, tá bom. É que eu não... Bom, tudo bem. Tá? Mas eu vou te falando aqui, ó. Ele está pedindo, então, ele está pedindo a taxa. A taxa é igual ao fluxo, que é watt por metro quadrado, vezes a área. E essa área aí, quanto é? Essa área aqui, onde vai passar o fluxo, é 1,2 vezes 0,5. Então, é 0,6, tá? 0,6 metros quadrados. Então, 2.833 vezes 0,6 vai dar quanto? Menos 1,699? Menos quanto? 1,69999? Não. Ah, então peraí. Não consigo chegar. 2.833. Vezes... Ah, 1.660. 1.699? É, isso mesmo. 1.700, tá? 1.700 o quê? Watts, tá? Como a gente já viu lá no começo, a gente está tratando de calor, trabalho e energia. Tá? Então, tem que ser essas unidades aí. Bom, esse é um exercício. Eu já não lembro mais se está no livro didático de vocês ou não, mas tudo bem. Está aqui a resolução, tá? Eu estou fazendo de um jeito diferente, eu resolvo com vocês na sala, depois eu coloco a resolução, tá? Assim, quando vocês forem estudar, fica mais fácil de entender e de resolver. Bom, aqui nesse exercício aqui,
parece igual ao outro, mas não é. Ele quer saber qual é a taxa de transferência, né? O QX. Ele quer saber a mesma. Isso aqui eu já resolvi. Deixa eu ver se já resolvi. 60 graus. É o mesmo exercício anterior, tá? Só que as temperaturas elas estão em graus Celsius. Tá? Então, tem que calcular então o fluxo e do fluxo multiplicar pela área para ter então a taxa, né? Que é uma potência, né, na verdade. Muito bem. Então, o K ele deu K 1,7. Temperatura em 2, 20. Temperatura em 1, 60. E a espessura, o L, 0,1. Tá? O K, quanto deu? Eu marquei errado, aqui preciso consertar isso aqui. Ó. Eu coloquei 1,7, na realidade é 1,5, tá? No exercício aqui. Ó. Então, seria 0,15, que é dado aqui, ó, vezes menos 40. Esse sinal aqui é só para dar positivo, isso aqui. Ó. Menos 40 vezes menos 0,15 dividido por 0,1. Dá 30, professor? Não, dá 60. Como Não que é? você fez? Dá 60, sim. Ah. Tá até o resultado aqui, ó. Aí 60 pela área, divide. É que eu não consigo enxergar, para mim não aparece. A área está aqui marcado. Aqui você consegue, né? Aí sim. Tá. Então, a área é 1,5 vezes 2, dá 3 metros quadrados. Tá? Portanto, 60 vezes 3 metros quadrados vai dar, então, 180 watts. Tá certo? Certo. Você não vê, mas eu falo. Aí eu ouço, eu consigo fazer. Tá bom, vamos em frente aí. Tá aqui a resolução, tá? Isso aqui é o exercício. Estou colocando a resolução depois em essa cor verde aí, esquisita aí. E fazer mais um. Ele quer saber a taxa ou potência calórica, né? Que é o QX sem a aspa ali, né? Então, aqui ele deu qual é a taxa ou potência calórica, 3 quilowatts, né? Que é 3.000 watts, né? E ele está falando, então, que esse calor, ele é, por condução, é conduzido, então, através de um material isolante utilizado em um forno industrial, com área de seção reta de 10 metros quadrados e espessura de 2,5 centímetros. Se a temperatura interna é 415 graus Celsius e a condutividade térmica do material é 0,02 watt dividido por metro vezes graus Celsius, qual é a temperatura na superfície externa? Vamos ver se a gente consegue entender isso daqui. Ele deu já o QX, a taxa, né, por área. E está dizendo que isso num forno, né? Num forno. Né? Então, sai desse forno de calor aqui 3 quilowatts. Tá? E a parede desse forno aí tem 10 metros quadrados. Chamar de forno, um forno industrial. 10 metros quadrados. E a espessura dessa parede, desse forno, é 2,5 centímetros. E ele deu, então, você tem quase tudo, ele falou que a temperatura interna desse forno é 415 graus Celsius. A condutividade térmica do material desse forno é 0,2. Tá? E ele quer saber qual é a temperatura externa. Tá?
ele quer saber qual a temperatura externa. Bom, a temperatura, ou o calor, né, melhor dizendo, o calor, a taxa de calor, o QX, ele é igual a taxa de fluxo vezes a área, tá certo? Será que chegou mais alguém aqui? Escuto os barulhinhos, eu acho que está chegando alguém. Isso aqui é a fórmula da taxa de calor, de transmissão de calor por condução. Tá? Então, é o menos K, T2 menos T1 dividido por L, e quando eu multiplico pela área em que está sendo aplicado, então, esse fluxo, eu tenho o QX. Mas vamos ver o que ele deu dessa fórmula aqui. Ele deu o QX de 3.000, deu o K de 0,02, deu a temperatura T1, que é interna, de 415, porque dentro de um forno, o calor sempre vai, no interior do forno, desde que ele esteja ligado, é mais quente do que o que está lá fora, do que o externo. Então, o sentido de transporte, de condução de calor, é de dentro do forno para fora. Tá? Então, e é essa temperatura aqui que ele quer saber, a temperatura externa desse fogão industrial aí. Tá? E ele deu também a espessura, o L aqui, ó, esse L, deu a temperatura interna, deu o K, tá? E falou que a área desse forno, tá? A área desse forno, da parede desse forno, na verdade, é 10 metros quadrados. Então, é só fazer essas contas aqui. Onde vocês pecam bastante, esquece que a taxa ou potência calórica aqui é 3K watts, é 3.000 watts. Vocês colocam direto aqui 3 só e fazem as contas e acho que está certo. 3.000 watts. Quanto deu? 790 graus Celsius, é isso? Não, o meu não deu isso. Quanto deu o seu? Ai, mas eu acho que o meu tá errado. Deixa eu ver onde Fazer eu errei. juntos aqui, ó. 3.000 multiplicado por 0,025 dividido por 0,02. É menos? Sim, mais ou menos vai sair no final aqui da equação. Dividido 10 dividido, isso dá menos 375, tá certo? E isso mais 415. Dá 40 graus Celsius, tá certo? Então, dentro do forno está a temperatura de 415, fora está 40 graus Celsius.
todo mundo percebeu que vai ser uma diferença, né? Porque isso aqui é menos 0, né? Então, o sinal vai permanecer negativo aqui. Então, você vai fazer a soma de um negativo com um positivo. Então, você vai fazer a diferença, tá? Dá 40 graus. Né? Bastante, né? E aí a gente fez, então, de um fogão, né? De um forno. Então, a temperatura externa, né? Sempre vai do mais quente para o mais frio, mas poderia ser, a temperatura externa é mais fria, obviamente, do que eu tenho dentro do forno. Mas poderia ser feito com freezer, não podia? Né? Então, a temperatura externa é mais quente do que a temperatura interna, não é? O fluxo de calor sempre vai do mais quente para o mais frio. Muito bem. Aqui está a resolução, tá? 40 graus Celsius. E tudo bem, a gente viu, então, como é que acontece numa placa, tá? Numa placa. Mas eu posso ter uma união de várias placas, uma placa composta, né? Posso ter essa placa A aqui, né? Com esse espaçamento aqui. Então, o calor entra aqui, tá? O fluxo de calor entra aqui, passa por essa superfície aqui, por essa espessura, chegou aqui na temperatura 2, né? Perdeu todo esse calor aqui, ó, perdeu todo esse calor, e daqui ele vai passar para um outro material, vai perder de novo, daqui ele passa para um outro material, vai perder de novo. Tá? Então, tem que fazer por partes, né? Fazer, ou usar essa fórmula aqui, né? A diferença de temperatura aqui são 4, T1 menos 4, dividido por XA, KA, mais XB, KB, A, mais XC, KC, A. Né? Mas também você pode fazer isso por partes, como está marcado aqui, ó. Tá? Como está marcado aqui. Como está marcado aqui. Faz daqui até aqui e daqui até aqui. Tá? Matemática, a gente faz qualquer coisa, né? Certo ou errado. Bom, nunca vai ter, então, um fluxo sem perda de calor, né? Ou seja, o fluxo entrando aqui horizontal. Né? Isso não vai existir. Não existe. Toda vez que ele passa por uma superfície diferente daquela em que foi gerado o calor, né, há uma perda de calor. Tá? E a gente pode dizer, então, que essa perda de calor é como se fosse uma resistência. A resistência de reter calor. Não é? É como se eu tivesse uma resistência aqui. Se eu tivesse essa resistência, o fluxo seria contínuo aqui. Tá? Mas eu tenho essa resistência. Então, essa resistência é dada por essa fórmula que é reter calor, capacidade do material de reter calor, tá? Que é chamada, então, de resistência térmica. Tá? E ela é, então, a diferença de temperatura dividida, então, pelo fluxo. Não, aqui já é taxa. Não, é taxa. Então, vai dar a condutividade vezes a área dividido por L. Isso aqui é, então, a resistência térmica, né? ao calor. Tá? E se eu tiver, a gente pode entender, então, que cada passagem dessa daqui, que seria isso aqui, cada passagem disso aqui eu tenho uma resistência ao calor aqui. Aqui eu também tenho uma resistência ao calor. É por isso que a intensidade, então, do calor vai sendo perdida, né? Vai sendo dissipada. E eu poderia associar, então, cada uma daquelas
daquelas camadas, daquelas espessuras de parede, há uma resistência. Aí eu trataria assim, ó, a resistência total seria a soma das resistências parciais. Tá? E a taxa, né, ou seja, aquilo que vai, a potência calórica, né, de um sistema como esse vai ser, então, a temperatura inicial menos a temperatura final, dividido pelo como é que chama isso aqui? Resistência térmica, tá? Resistência térmica. Tá? Então, eu consigo calcular a resistência térmica e consigo calcular, então, qual vai ser, então, a taxa, né? Taxa de calor na saída. E esse aqui é o exemplo, né? É o exemplo que eu estava me referindo aqui, tá? Mas ele está de uma forma mais inteligível, né? Então, o calor externo, na hora que ele chega nessa espessura, nessas paredes compactas aqui, ele já perde calor. Por resistência, né? Por resistência, vai perdendo calor, isso aqui é uma resistência. Chegou aqui, ele perde mais calor. Chegou aqui, ele perde mais calor, porque os materiais são diferentes. Se fosse um material só, ia perder sim, mas seria com essa intensidade aqui, ó. Então, são materiais diferentes aqui. E tá aqui as fórmulas, então, para eu calcular qual vai ser o que é x. Não dá para simplesmente usar aquela fórmula de x vezes ΔT dividido por L. Né? Não dá para usar assim, mas a resistência não dá para calcular desse jeito. Bom, e onde é usado muito isso, né, é no chip de computador, né, chip de computador, né, é usado, então, esse princípio, então, de perda de calor, né, e é entre um sólido e um fluido. O fluido, no caso, é o ar, que vai resfriar o chip, né, e esse ar vem, então, do cooler, né, o cooler. Por que que aquece muito? Porque esses chips se faz primeiro ou pelo menos se fazia, né, quando eu conhecia, agora evoluiu tanto, se faz, então, o chip, se desenha o chip numa escala grande, e depois você vai reduzindo essa escala, né? E o circuito, né, ele vai ficando cada vez menor, tá? Aí você pega ácido, de uma maneira grosseira, e joga nessa plaquinha pequena, ele dissolve o que não interessa e fica só o circuito lá. E, mas, como isso aí é muito reduzido, a passagem, então, da energia elétrica mesmo, não é 5 volts, é muito menos do que isso, né? É milivolt. Né? Mas vai esquentar muito. Se não tiver esse cooler e para retirar, então, o calor do chip, né? E o seu computador queima, torra, torra. Não o computador, né? O chip, né? Torra. Né? E esse é o princípio, então, um dos princípios aí da condução. E tem um outro caso mais específico, né? A gente trata, e tratou até agora, a condução por uma parede, né? Uma parede, uma espessura, e a gente tratou como se fosse linear, não é? K delta T dividido, então, por L. Mas essa perda de calor aqui, ela pode não ser linear, ela pode ser assim como uma curva aqui, ó. Tá?
como uma curva. E aí, para eu saber qual vai ser a temperatura em 2 aqui, eu tenho que ou a o fluxo, né, ou a taxa, né, eu tenho que conhecer qual é, então, a a equação da curva, dessa curva aqui. Então, saber essa equação dessa curva aqui, eu, resolvo isso aqui desse jeito, ó. A delta não, aqui é a derivada de t em x, tá? Essa derivada, ela vai derivar essa curva aqui, que é 225 menos 180x, 10 vezes x ao quadrado. É uma equação de segundo grau. Tá? Isso aqui representa uma equação de segundo grau. E eu vou ter, então, que simplesmente derivar. Mas derivar isso aqui, nesse caso, é simples, né? O que não é derivável, né? Some, né? Dá zero, né? O que é derivável é a regrinha do tombo, né? Tá? Então, aqui vai dar 1 menos 1, que vai dar zero, portanto, x some, fica só 180, mais 10x ao quadrado, regrinha do tombo, 2 menos 1 dá 1, 10. Tá? Multiplica primeiro, né? 2 vezes 10, e aqui dá x. Tá? Aqui a derivada, então, dessa equação. E eu simplesmente multiplico, então, pelo coeficiente de condutividade, eu vou ter, então, qual é o fluxo de energia aqui. Se eu tiver a área, eu multiplico isso aqui pela área e tenho, então, a potência calórica, né? Potência calórica. Ou taxa, né? Ou taxa. E esse aqui é exatamente o exemplo que a gente estava falando, só que foi dado os valores, né? Então, foi dado o K de menos 429, tá? E foi dada essa equação aqui, ó, essa equação, que é aquele caso lá mesmo, né? Então, o fluxo vai ser, então, resolvendo o K vezes, então, a derivada dessa equação aqui, que, como a gente já fez lá, dá 180 mais 20x. Para eu resolver isso daqui, como aqui tem uma soma e aqui um produto, eu tenho que usar a distributiva, né? Então, eu vou só multiplicar 429 por 180 e vou multiplicar 429 por 20, x. Né? E aí é assim que eu resolvo, tá? Então, é só derivar, tá? Esse é um caso mais raro, né? Não exige uma grande precisão para resolver isso aí. Você fazer isso aqui linear ou ter uma curva aqui, a não ser que essa curva seja muito intensa, requer uma atenção maior. Caso contrário, não. Tá? Aqui está a resolução, então, dessa equação. Né? Então, 429 vezes 180 dá 77.220, mais 20 vezes 429, 8.580x, tá? Então, multiplicando, então, isso aí pelo L, né? Vai ser, então, 77.220 mais 2 vezes o x, né, que é 2, 8.580, que dá 94.380 watts por metro quadrado. Tá? E, finalmente, chegamos aqui nos nossos exercícios, né? E são simples de fazer. Então, a condutividade térmica de uma folha isolante de alumínio extrudado rígido é igual a 0,029
watt dividido por, entre parênteses, comprimento e grau Celsius. Né? Fecha parênteses. Isso aí é o K. Né? O K. Muito bem. Para uma determinada aplicação, a diferença de temperaturas medidas entre a superfície de uma folha de 20 milímetros é T1 menos T2 igual a menos 10 graus Celsius. Sabendo que a área de transferência de calor de uma folha isolante tem dimensões de 2 por 2, o que ele quer saber? Qual é a taxa de transferência, taxa, né, que é, então, fluxo vezes a área. Tá? Então, a taxa, isso aqui está errado, isso aqui não tem essa aspa aqui. Ó. A taxa de transferência que ele quer saber é igual ao K vezes a diferença de temperatura dividido por L vezes a área. Tá? E a área, 4. Só substituindo, então, o K, 0,029. O delta temperatura que ele deu, menos 10 graus aqui. E aqui a espessura, né, de 20 milímetros, transformando isso aí para metros, 0,02, vezes a área. Isso vai dar direto, então, a taxa, né, que é em watt, dá 58 watts. Alguém quer fazer aí para ver se está certo? Deu? Deu aí 58 watts. É muito fácil fazer isso, né? 0,029 vezes 10 vezes 4 dividido por 0,02. Deu sim, professor, 58. 58 watts. Então, seria a alternativa C, tá certo? Tá aqui a resolução em seguida, aqui, ó. E muito bem. O segundo exercício. Agora é de um freezer, né? Um freezer, uma geladeira metida à besta. A câmara de um freezer é um espaço cúbico de 2 por 2, se é cúbico, tem lado de 2 metros. Né? Então, é 2 por 2 por 2. Considera o fundo como perfeitamente isolado. Qual a espessura mínima requerida do isolante térmico à base de espuma de polietileno, cujo K é 0,03, que deve ser aplicado nas paredes do topo, do fundo não precisa, porque já está isolado, né? Mas o topo e das laterais desse freezer, para garantir que a taxa que entra nele seja inferior a 500 watts. Quando em suas superfícies internas e externas se encontrarem com menos 10 graus Celsius e 35 graus Celsius, respectivamente. Bom, a fórmula que eu vou usar aqui, ó, é essa daqui, onde eu tenho... O que ele quer saber aqui? Ele quer saber... Isso aqui eu tenho é 500 watts, isso aqui é 0,0
0,03, tá? Essa área aqui, que é para dar, então, a taxa, ela não é, se é cúbica, né? E o fundo está isolado, né? Ele quer saber das paredes. São 4 paredes que tem, então, o freezer, tá? Então, seria... Cada parede tem 2 por 2, que dá 4. 4 vezes 4 é 16, tá? Então, eu teria a área... Isso aqui foi dado, né? Menos 10, menos 35, que vai dar menos 45. Por que eu não faço a diferença aqui? Olha, que para passar de 10 graus para menos 10 graus para 35, ele primeiro passa pelo zero e depois chega no 35. Então, é 35 mais 10, que dá 45. Então, é isso aqui. E, resolvendo isso daí, tá? Deu, então, 0,054 metros, ou seja, 54 milímetros. Está aqui, ó, o que eu falei das paredes, ó. Contou o topo, esqueci do topo. Tá? Cada parede tem 4 metros quadrados, 2 por 2, então são as 4 laterais mais o topo. O fundo já está tratado, já. Falou que o fundo desse forno é perfeitamente isolado. Então, eu preciso isolar só as 4 laterais e mais o teto, o topo. Então, e cada área tem 2 por 2, então 4 metros. Então, essa área seria 5 vezes 4 laterais e um topo, vezes a área de cada lateral ou do topo. Então, dá 20. Tá? Fazendo essa conta aqui, dá 54 milímetros. Seria, então, alternativa B. E a terceira, para a gente terminar, então, aqui essa aula dolorosa, até que não, né? As outras foram mais pesadas do que essa. Então, a terceira, uma taxa de calor de 3. Essa daqui, eu nem vou fazer. Né? A gente já fez essa daqui, ó. A gente já fez. Fez aqui, ó. Essa daqui, ó. Que dá, então, 40 graus. E já fez. Eu peguei, sem querer, o exercício do livro. Então, tá aqui, ó, resposta B, 40 graus Celsius. A gente já fez esse exercício aqui. Tá aqui como que resolve ele aqui. E terminamos, então, aqui a nossa... Alguma dúvida aí que eu possa ajudar? Ninguém responde nada para mim, eu acho que não está... Tem 11 alunos aí e ninguém está Nesse assistindo a momento, aula, hein? professor. Nesse momento, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Foi tão claro assim, cara? Sim, tudo certo. Eu estou me valorizando, vocês estão me valorizando demais, hein? Eu não sou assim, não, hein? Como assim, professor? Hã? Como assim? Ué, estão me valorizando demais. Estou falando que não teve dúvida nenhuma, sinal que eu dei uma aula esplêndida. Ah, tá. É. É porque eu acho que é um pouquinho fácil essa matéria, né? Não é Essa tão... parte aqui, como eu falei no começo, ela é mais... Aqui já teve... A parte terrorista já passou, né? Já... Mas Então tá não sou bom. eu que escolho isso, né? É a instituição. A instituição escolhe até o jeito que eu tenho que passar para vocês, tá? Eu que sou rebelde, passo de outro jeito.